Olá, bem-vindo ao canal QR Econômico. Esse canal é dedicado exclusivamente à economia digital. Hoje nós vamos falar sobre o lançamento da Universidade do Google, que foi uma notícia que circulou recentemente aí nos grandes meios de comunicação que abordam tecnologia. Primeiro é entender que a evolução, vamos pensar na evolução da educação no mundo, né? A educação sempre foi algo muito concentrado na elite, no clero, né? Ela vem do meio religioso mesmo, né? Das igrejas que ensinavam letras, ensinavam filosofias, teologias, né? Direito. E então você tem essa concentração. Só que depois da Revolução Industrial, a gente precisou, como sociedade, formar novos profissionais, novas áreas das ciências evoluíram, nasceram e teria que atender essa demanda, novos tipos de profissionais no mundo. Então, há uma capacitação dessa mão de obra exatamente para atender o mercado. E se a gente for pensar, quantas coisas a gente faz na vida pelo mercado, né? A gente quer morar perto do trabalho, né? A gente estuda algo que vá nos dar emprego. Então, muitas das nossas decisões têm relações com nosso desejo profissional, nossas ambições profissionais, né? E melhorar a nossa qualidade de vida, como disse, morar perto do trabalho. A internet, ela possibilita, a economia possibilita, a economia digital possibilita. Uma migração que antes, com a industrialização, vieram muitas pessoas para as cidades para atender esse mercado de trabalho novo que crescia, e hoje nós vemos algo reverso, né? Aqui no Brasil tem muita gente que fala, o agro, as pessoas estão indo para o interior por causa do agro. Eu não acredito que seja somente pelo agro, eu acredito que várias empresas estão indo para o interior do país por ser mais baratas, locações, e por ter meios de comunicação mais rápidos com qualquer lugar do mundo. As empresas ficavam próximas porque você queria criar uma cadeia de suprimento próximo, você queria fazer negócios próximos. Hoje a gente faz tudo virtualmente, a gente consegue fazer reuniões virtuais, e a pandemia mostrou como isso é possível, fazer negociações virtuais, atender pelo WhatsApp, isso, aquilo outro. A gente tem hoje uma pulverização das cidades, né? Cidades menores recebem novos profissionais também, e muitas vezes profissionais capacitados. A capacitação é possível por meio online. E é disso que a gente que é o foco desse vídeo hoje, falar sobre essa Universidade do Google. A Universidade do Google se chama Grow with Google e ela é dedicada a ensinar as ferramentas do Google. São cursos de 6 meses e esses tipos de cursos, né, que serão vendidos ainda, né, os novos cursos que eles incluíram lá ainda não estão precificados, não estão sendo vendidos. E claro, a gente não pode deixar de falar do fator financeiro da educação online. Em 2010 foi lançada aquela Coursera, é o maior portal de educação online do mundo, tem mais de 30 milhões de alunos, né? E o Google participou desse projeto, como a Universidade de Stanford e várias outras universidades já têm cursos online sendo oferecidos nessas plataformas. A gente chama esse modelo de Massive Open Online Courses, e a sigla é MOOC, então são MOOC. E esses cursos online, muitas vezes eles iniciaram principalmente para suprir uma necessidade de profissionais da área de TI. Então ensina muita coisa sobre linguagem de programação, né? E novas ferramentas. Por quê? Se a gente for pensar bem também, a gente formava profissionais para entenderem a indústria. E na década de 90 mesmo já surgiram as universidades corporativas, porque essas empresas acreditavam que a demanda que se ensinava nas universidades, né, o conhecimento que era compartilhado nas universidades, não atendia aquele mercado. E claro, hoje nós temos uma revolução digital enorme, muito rápida, que está ocorrendo no mundo. Então, a gente precisa capacitar novas mãos de obras. Então nós temos que atender uma nova demanda de profissionais para o mercado. Como a gente falou anteriormente, nossas decisões são formadas por muitas delas, nossas tomadas de decisões são para nossa empregabilidade, nosso sucesso profissional e financeiro, principalmente. As universidades, e é bem perigoso a gente ficar pensando também nesses tipos de cursos online, né, e principalmente de fora do mundo, né, de outros lugares do mundo. Então, como a popularização da educação foi para atender a grande parte do mercado de trabalho, hoje essas empresas, essas big techs, elas estão criando seus cursos para que novos profissionais atendam essa demanda
desse novo mercado de trabalho que se trata de economia digital. Então você vai encontrar muitos cursos online de desenvolvedores, de novas aplicações de inteligência artificial, dessas novas tecnologias. Por quê? Muitas dessas tecnologias hoje, elas não saem mais da universidade, né? Aquele centro científico, centro de pesquisa das universidades, eles estão perdendo espaço em relação ao mercado de trabalho, né, para as empresas. E essas empresas como Google, Facebook, elas têm o interesse de quê? Eu tenho que formar profissional que saiba usar minha ferramenta. Vamos pensar na Microsoft, por exemplo. A Microsoft está aí há, sei lá, 2 décadas, 3 décadas. O Bill Gates já chegou a ser o homem mais rico do mundo durante esse período. O custo de mudança, se você aprendeu a usar um computador com Windows, se eu te der um Linux, você não vai se sentir tão confortável até um tempo de você pegar aquela experiência. Quando eu formo essas Big Techs, elas vão formando profissionais que saibam utilizar as ferramentas dela, ela está criando uma barreira de entrada para novas aplicações. E por que eu falo isso? Eu não tô criticando que ninguém vá fazer o curso do Google, ninguém vai fazer o curso do Facebook. Faça, porque o mercado de trabalho é esse, é onde está a demanda profissional. Né? Nós temos um gargalo de profissionais de informática, né, de especialistas em tecnologias da informação e comunicação enorme. Das 10 vagas que são mais ofertadas no LinkedIn, isso também é uma pesquisa, um número recente, 9 eram de tecnologia, da área de tecnologia. Somente a área comercial que ocupava uma outra vaga. As outras 10 profissões que são mais buscadas e tipo perfis de profissionais mais buscados no LinkedIn são relativos à tecnologia. Então, se você quer se manter economicamente ativo, precisa pagar contas e tal, com certeza eu botaria meu filho para aprender linguagem de programação, alfabetização em linguagem de programação. Para mim, muito mais importante ser alfabetizado em alguma linguagem de programação hoje em dia do que num idioma. Você tem tradutor, já existe fone de ouvido que faz tradução e de imediato, né? Não é querer reduzir o conhecimento dessas outras áreas, mas as pessoas precisam trabalhar e precisam ganhar dinheiro. Então, é compreensível a busca por esses tipos de cursos que essas empresas oferecem. E essas empresas que geram a tecnologia. Existe hoje um grande delay, um delay enorme entre o que é ensinado na universidade e o que o mercado de trabalho espera. Exatamente porque a gente falou que esses centros de pesquisas hoje, a Apple, ela tem um PIB, o valor de mercado da Apple é maior que o PIB do Brasil. Então você vê o poder de pesquisa, né, de investimento em pesquisa que essas empresas têm. E essas empresas, o Brasil, ele tem que atender saúde, segurança, tem que atender, né, um país, você tem que prestar vários serviços. Essas empresas trabalham somente com pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Então é muito esse recurso que ela tem, esse poder econômico que ela tem de desenvolver novas tecnologias, é muito maior do que qualquer universidade que existe no mundo. Né? E assim você vai criando novos mercados, você vai criando novos tipos de profissionais e você vai formar esses profissionais exatamente para aprender a usar as suas ferramentas e assim cria essa barreira de entrada que eles estão criando. Pensar numa economia digital mais justa tem que incorporar como seria uma mudança de perfil profissional, perfil de demanda de profissionais nessas áreas que atendam esse mercado. Hoje os profissionais que estão sendo formados e cada vez mais serão, né, por tudo que se desenha até hoje, são formados para atenderem as grandes Big Techs, são formados para Big Techs, são formados. Se você quer aprender marketing digital, você tem que aprender as ferramentas do Google. Aproveitando isso, eu vou falar de um documentário que foi muito interessante que eu vi esses dias, se chama Dilema Social, está na Netflix, é muito interessante e mostra como essas empresas elas criam uma demanda, elas têm previsões de você, da gente, ela tem previsões da sociedade. Elas trabalham com previsões, elas sabem que o homem é previsível e vai trabalhar exatamente sobre isso. Então, o que a gente está falando aqui também, muitas vezes eu posso estar sendo influenciado por todas essas previsões que esse mundo virtual me coloca aqui também. É bem interessante esse documentário, fala muito bem sobre a ética. E aí é interessante pensarmos sobre esses cursos online. Vamos pensar nessas universidades online que estão crescendo também no mundo todo. E aí nós chegamos na educação online. A educação, ela está sofrendo uma enorme mudança, como todas as áreas
maiores exatamente pela economia digital, pelas novas formas de tecnologia, pelas TICs, né, que são as tecnologias de informação e comunicação. E foi criado em 2010, foi criado aquele Coursera, né, aquele site de cursos online. Foi criado com apoio da Stanford, da universidade. E hoje ele tem já teve mais de 30 milhões de inscritos. Se você somar todas as plataformas de cursos online que existem no mundo, já tem mais de 100 milhões de inscritos nessas plataformas online. Então o conhecimento hoje ele está muito curto. Você imagina o futuro da educação sendo centralizado nessas grandes universidades? O conhecimento, como ficará o conhecimento científico? A internet ela dá a sensação que ela descentraliza, mas não, pelo contrário. Nos últimos anos o que a gente viu mais com as adoções das tecnologias da informação e comunicação foram centralizações, foram grandes lideranças no mercado. A gente pode falar de Airbnb, de Booking, né, que mudou o sistema do turismo, né, as formas de fazer turismo, a decolar para passagens, etc. Como a gente não discute sobre CAD nesse mercado, né, sobre livre concorrência, a gente não discute. A gente fica falando livre mercado, mas como funciona esse livre mercado, né, na internet, na economia digital? Mas voltando à questão de cursos online, esse Coursera ele criou esse modelo que se chama Massive Open Online Courses, uma sigla MOOC, né, MOOC, que seria MOOC, seria essa sigla, e é um modelo de educação que é questionável exatamente porque você centraliza, né? Como eu falei, outra questão de centralização para você refletir, o Brasil existia milhões de bolsas de valores de negociação. Quando foram criadas corretoras online, a única bolsa hoje no Brasil é a Bolsa de São Paulo. Então, as tecnologias da informação, por mais que passe a sensação de que descentralizou, não descentraliza. Esses cursos online massivos, né, de oferta massiva, você transforma um professor num influencer praticamente. Nós vimos a Gabriela Prioli, né, ela anunciou o curso dela, uma busca de mais de 100 mil interessados. Isso é o dobro da quantidade de alunos que existe na UF, que é a maior universidade federal em relação a alunos no Brasil. Uma pessoa, uma influencer, teve uma busca desse tamanho. Qual será o papel da educação, né? Você ter uma uniformidade de conhecimento, né? de liderança, não tem mais debate, porque a educação online ela não permite muito debate, ela é muito centralizada em bolhas. Eu acredito que muito dessas pessoas que estão procurando o curso dela, e nada contra ela está... né, mas procuram mais por estar perto da influencer que ela vê na internet do que muitas vezes somente pelo conhecimento. Então, essa centralização e essas universidades de fora oferecendo cursos aqui no Brasil, a gente pode pensar, e não é ser tão radical assim, espero que não, mas é quase os novos jesuítas. Né? São os novos jesuítas. A gente está sendo colonizado novamente porque a gente tem que pensar no modelo de negócio que atendam aquelas grandes empresas, aquele país, aquele meio econômico. Uma pesquisa interessante, tem um artigo que eu li durante a pesquisa para esse livro, que ela é bem forte, né, nesse questionamento desses cursos massivos online, e ela faz uma pesquisa na Coursera e sobre cursos sobre a África. Existiam 12 cursos online sobre a África. 9 não eram de universidades africanas. Vocês entendem? As pessoas que estão falando da África são de outros países e estão querendo ensinar a África para os africanos. Né? E isso é preocupante pensar, porque imagina, com certeza existem excelentes professores, não é? Mas a realidade na educação de um problema de um país é daquele país. Dificilmente um professor sueco vai saber a realidade brasileira, a dificuldade do Brasil. Né? Ele vai ensinar da visão dele de mundo, ele vai compartilhar o conhecimento dele, o conhecimento que ele adquiriu, as observações que ele fez durante a sua vida toda no mundo sueco. Né? Como ele vai atender o mercado do Brasil? Né? Então, essas universidades corporativas também de grandes empresas, nós temos que refletir sobre isso.
você formar profissionais, que normalmente esses cursos, existe já a faculdade online, que você pode fazer de outro país, dificilmente você vai conseguir reconhecimento de diploma, embora isso não pareça mais problema, cada um coloca o diploma que quer, vira ministro e fica fácil. Inventa diploma. Então, a gente vai formando, você tem grades curriculares nas universidades e dentro dessas grades você tem matéria que você não gosta, mas mesmo assim elas são super importantes para a formação profissional, para que aquele profissional atenda bem aquele país. Por exemplo, ética. Nesse documentário que eu falei, eles são de profissionais, ex-profissionais do Twitter, por exemplo, que já começam a discutir ética nos algoritmos, nas influências, como elas fazem como as redes sociais influenciam as pessoas. Se a gente forma um profissional que só sabe programar, que não tem uma visão mais holística da coisa, né? Ele fica somente aquele bem técnico mesmo, e não consegue observar o mundo complexo que com toda a sua complexidade. A gente terá profissionais com limitação bem reduzida que somente atendam, né? Que desenvolvam e tenham vontade de atender aquela empresa, né? A formação para aquele modelo de negócio que aquela empresa educou. Por fim, o mercado de educação online, ele cresce muito, né? Eu falei que foi criado em 2010, né? Esse Massive, né? Esses tipos de cursos massivos, né? que atendem 100 mil alunos, né? Em um videozinho. Ele já movimenta previsões até que 2023, 2024, ele já movimente mais de 30 bilhões de dólares nas redes sociais. Então, além de tudo, o Google, quando ele cria esses cursos, ele com certeza tem um fator monetário também, para que se ofereça esse Google, não somente a barreira de entrada, com certeza isso, na minha visão, é a principal questão na educação, é você ensinar. Se você quer formar, você tem a economia digital, a gente fala, é comunicação, né? Então não adianta eu te dar um computador se eu não te ensinar você a usar. E as ferramentas do Google a mesma coisa. Não adianta eu publicar as ferramentas do Google, criar ferramentas novas e não ensinar as pessoas a usarem, a desenvolverem essas habilidades que as minhas ferramentas foram criadas. E isso é muito interessante também pensar, e aí voltando à universidade, porque a universidade, cursos online, a universidade oferece laboratórios, oferece, né, pesquisas que o aluno está lá inserido. Esses cursos que a gente vê dessas empresas, com certeza, tem demanda para profissional no mundo, mas aquele cara, ele só repete o que foi desenvolvido no laboratório, e ali sim você teve uma pesquisa, uma grande dedicação e uma grande educação daqueles profissionais para desenvolverem as novas ferramentas. O que esses cursos vão ensinar é somente você a usar aquela ferramenta e atender o mercado que o Google quer que seja atendido, porque assim é melhor para eles. Eu acredito que tenha compartilhado um pouco da visão das oportunidades desse mercado, como também das visões críticas. Isso, se a gente for pensar numa sociedade mais justa a longo prazo, e essas reflexões eu creio que sejam importantes no desenvolvimento da economia digital. Por fim, eu vou colocar a descrição, as fontes de tudo aqui falado aqui, na descrição do vídeo, porque assim creio que fique melhor também para auxiliar a pesquisa de alguém que tem interesse em se aprofundar sobre essas questões. Agradeço demais sua audiência, a sua atenção, compartilhe, dê like, inscreva no canal, chame os amigos, porque é só assim que a gente cresce mesmo na internet. Por mais que eu fique envergonhado de pedir isso, esse é o funcionamento do mundo virtual. Então, muito obrigado mais uma vez, grande abraço.